Olá, bem-vindos! Hoje a gente mergulha a fundo num livro, olha, fascinante, O Cérebro Autista, da Temple Grandin. Isso mesmo. É um livro que traz uma visão muito particular, né? Totalmente. A gente vai acompanhar a jornada dela, que mistura a experiência pessoal com autismo e, muita ciência, até com exames do próprio cérebro. A ideia é entender o autismo por dentro, né? Pelos olhos e pela ciência dela. Exato. Bom, para começar, a infância da Grandin. Ela nasceu nos anos 40. Uma época em que, nossa, quase não se falava em autismo, né? Pois é, o primeiro rótulo foi dano cerebral, mas a mãe dela, olha, foi pioneira. Foi mesmo. Buscou terapia comportamental intensiva, algo muito avançado para a época. Com certeza. Isso evitou que ela fosse institucionalizada, que era comum, né? Com aquela visão mais psicológica da época. E é interessante ver como essa compreensão evoluiu muito. Nos anos 70, a psiquiatria mudou um pouco o foco, né? Saiu das causas psicológicas e foi mais para o comportamento observável. Ah, sim, E aí o autismo foi separado da esquizofrenia nos manuais, tipo o DSM. entendi. E aquele boom de diagnósticos depois. Bem, tem várias explicações para isso. Os critérios ficaram mais amplos, sabe? Incluíram Asperger, o TGD, SOE. Que era uma categoria mais abrangente, né? Isso. E também, claro, maior conscientização pública e profissional. Até erros de digitação em manuais chegaram a influenciar temporariamente. Que curioso isso. Mas aí a Grandin nos leva para dentro do cérebro dela mesmo, né? Com exames de imagem. Exato. E um achado que ela comenta, por exemplo, é a amígdala dela ser maior. A área ligada à emoção, ansiedade. Isso. E saber disso, da base biológica, ajudou ela a lidar com a própria ansiedade. Foi terapêutico, de certa forma. Faz sentido. E ela usa aquela analogia que eu achei ótima. O cérebro como uma empresa. Sim, com diferentes áreas sendo tipo departamentos e a matéria branca a rede de comunicação interna. Bem visual, né? Muito. E a neuroimagem, apesar dos desafios, Ah, sim, tem desafios como artefatos de movimento que podem atrapalhar a análise. mas ela reforça essa base neurológica do autismo. Reforça, claro que tem muita variação, né? Muitos cérebros autistas estão dentro do que se considera típico estruturalmente. Entendi. Mas alguns padrões aparecem, tipo ativação diferente em tarefas sociais ou no jeito de processar os sentidos. A ciência ainda busca marcadores, sabe? Para entender melhor, talvez intervir mais cedo. Mas não tem um teste simples ainda. E falando em biologia, o livro entra na genética. E a mensagem principal é: Que não existe o gene do autismo, né? exato, são muitas variações genéticas, muitas vezes raras. Algumas herdadas, outras que surgem ali de novo como mutações novas na pessoa. E parece que interagem com o ambiente de um jeito complexo. Nutrição, poluição. Mas essa parte ainda é bem debatida. É, e sempre bom lembrar, correlação não é causa, né? Muita calma nessa hora. Com certeza. E essa base toda se manifesta muito na experiência sensorial, que ela descreve de um jeito. Nossa, muito vívido. Hipersensibilidade, ações, luzes, texturas. Aquela teoria do mundo intenso, Sim, que sugere que alguns comportamentos, tipo se retrair ou ter uma crise, podem ser uma resposta a essa sobrecarga sensorial. exato. Não é falta de querer interagir. É demais para o sistema processar, entende? Entendo. E ela faz uma distinção importante entre o eu pensante, a vida interior, e o eu atuante, o comportamento que a gente vê. Sim, usando exemplos de pessoas que se comunicavam de forma super complexa pelo teclado, mas tinham dificuldades motoras visíveis. Mostra que o interior pode ser muito rico. E aí vem uma das partes que eu achei mais, assim, impactantes. Os tipos de pensamento. Ah, sim. Ela propõe que não tem um jeito autista de pensar, mas pelo menos 3 estilos principais. O primeiro é o pensamento por imagens, o visual. Como o dela. Pensa em fotos, né? Ótimo para design, mecânica. Isso. Depois, o pensamento por padrões, A mente mais matemática, musical, de programação. que vê a estrutura por trás das coisas. Códigos, sistemas. E por último, o pensamento por palavras, ou fatos, o verbal. Aquele que adora listas, história, fatos, uma memória incrível para detalhes verbais. Essa categorização é muito útil, né? Para focar nos pontos fortes. Muito. E ela até critica aquela ideia simplista das 10.000 horas. Diz que talento e prática andam juntos, natureza e criação.
E a neuroplasticidade entra aí também, né? O cérebro se adaptando. Com certeza. O exemplo dos taxistas, dos cegos usando o córtex visual para outras coisas. E a tecnologia hoje, como os tablets, abre muitas portas para comunicação e aprendizado adaptados. Então o foco vai para como usar esses talentos no futuro. Exato. A ideia é de licionar, né? Estimular a arte no pensador visual, matemática no de padrões, pesquisa no verbal. E encontrar empregos que valorizem isso. Teste de software, por exemplo. Sim, empresas como a Specialistern já focam nisso. Tarefas que pedem atenção a detalhes, às vezes repetição, mas claro. Precisa ensinar habilidades práticas e sociais desde cedo, né? Para a vida e para o trabalho. Fundamental. E a colaboração entre esses diferentes tipos de pensadores pode ser muito poderosa. O visual projeta, o de padrões calcula, o verbal documenta. Pensa na Apple do Steve Jobs, né? Intuitivamente juntou design, que é visual, com tecnologia, que é padrão. Reconhecer e combinar essas habilidades é bom para todo mundo. Então, no fim das contas, o que a gente leva dessa exploração de o cérebro autista? Olha, para mim mostra uma mudança de visão importante, de ver o autismo como um déficit a ser corrigido. Para entender como uma diferença neurológica, com desafios, claro, mas com potenciais únicos. Exato. A mensagem da Grandin parece ser: olhe para cada pessoa, entenda como aquele cérebro funciona e foque nos pontos fortes. É uma perspectiva muito mais construtiva. E fica uma reflexão, né? E se a gente, como sociedade, começasse a valorizar e a combinar de propósito esses diferentes estilos de pensar, o visual, o de padrões, o verbal, não só para incluir, mas para potencializar mesmo a contribuição de cada um. Que tipo de soluções novas a gente poderia descobrir? Exatamente. Talvez aí esteja o verdadeiro poder da neurodiversidade, não só para quem está no espectro, mas para todos nós. Fica aí para a gente pensar.